O episódio 2 de Falcão e o Soldado Invernal no Disney Plus já acontece muita coisa e também nos apresenta vários personagens que fazem parte dos quadrinhos. Além de lidar mais diretamente com os apátridas, lida também com questões sociais, de relacionamento e raciais entre as pessoas o tempo todo. E o novo Capitão América, hein? Mocinho ou vilão? Provavelmente vai se estender essa questão por toda a série. Ah, e já tivemos uma morte no episódio. Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Junior Stakes e hoje vamos analisar o segundo episódio de Wilson e Barnes, que padronizou o tempo de exibição na casa dos 50 minutos. Quem acompanhou a série de WandaVision sabe que lá o tempo de cada episódio era bem diferente um do outro, às vezes tendo 20 e poucos minutos só. Aqui, por enquanto, estamos tendo um tempo de tela maior, o que é muito bom para desenvolver a história de seus personagens. Como de costume, deixo sempre o card da análise do episódio anterior aqui em cima, se caso você perdeu e quer acompanhar tudo direitinho. Já dei o tempo de você deixar o seu like e sua inscrição. Já fez isso? Tô de zoa. Você pode fazer isso ao longo do vídeo também. Mas faça agora ou depois, sem pressão. Vai fazer? Logo no início do episódio, temos John Walker, que se apresenta como um bom homem. Ele conversando com o que parece ser a sua namorada e depois com seu amigo Lemar Hoskins. Diz que tem medo de decepcionar as pessoas do mundo e que só quer fazer o trabalho dele, não ligando para os holofotes e tudo mais. Isso é endossado na sua entrevista como um cara humilde. Quem percebeu a trilha que a banda estava tocando na apresentação do novo Capitão América sabe que é na mesma pegada do tema quando Steve Rogers fazia as apresentações para arrecadar fundos para a guerra, lá no primeiro filme dele. Nem todos podemos invadir uma praia ou dirigir um tanque, mas todos podemos lutar de um jeito. Toda essa vibe serve pra gente ver esse novo capitão com outros olhos e até achar que ele é um cara gente boa, tirando o preconceito que estávamos dele desde os trailers. Na entrevista foi perguntado como está sendo a turnê dele e como está sendo ser o Capitão América. Isso dá uma sensação de que ele já está nesse papel há um tempo e enfatiza mais quando mostra ele treinando com o escudo, que aliás, de onde veio essa habilidade de arremessar o escudo e voltar para ele de boa? Mesmo sendo um ótimo soldado, não faz muito sentido essa maestria em tão pouco tempo. Isso cria uma leve confusão, porque vendo ele, parece que já se passou um bom tempo. Já temos até boneco do Capitão para vender. Já pela continuação do episódio, não parece que se passou tanto tempo assim depois do primeiro episódio. Bucky, que estava assistindo em casa, fica indignado e vai de cara falar com Sam sobre desistir do escudo. Teve gente que achou que o Bucky nessa série iria querer o escudo para si, ou que de alguma forma teríamos uma disputa de quem ficaria. Mas de cara vemos que o desejo de Bucky também é que seja Sam a ficar com o legado de Rogers. Bucky, na discussão com Sam, vai junto com ele para a missão em que o Tenente Torres havia falado. Torres aparece só nesse momento do avião, no episódio todo. A relação entre a dupla é de muita birra de um com o outro, rolando até disputa de quem não pisca. Sam, falando dos apátridas, diz que tem medo que eles possam ser parte de um dos grandes três, que seria androides, aliens ou mar. É estranho, mas é verdade. A interação da dupla é bem infantil e engraçado, e continua por todo episódio. Sam pula do avião, mas tem suas asas. O avião estava baixo demais para paraquedas, então Bucky pula sem nada. E digamos, ele não pegou o jeito de fazer um pouso de super-herói. Durante a investigação, rola uma piada de Sam chamando Bucky de Pantera Branca, por causa do seu tempo em Wakanda. E Bucky corrige dizendo que é Lobo Branco. De início parece coisa boba, mas o episódio brinca muito com o jogo de palavras que pode rotular questões raciais. E você vê isso mais pra frente e até mais claramente. A investigação termina numa perseguição, a perseguição termina em combate, e o combate termina em morte.
Morte do Asa Vermelha, que foi destroçado nessa e que por sinal tinha um rastreador colocado pelo governo. E foi por ele que o novo Capitão América chegou junto do seu parceiro Estrela Negra. Os 4 enfrentam os apátridas aqui. Também tem uma cena de Buck pegando o escudo e entregando para o Capitão, muito descontente com a situação. Por fim, eles perdem a batalha e ficam pela estrada. John oferece carona na estrada e também pede para que Sam e Buck trabalhem com ele, o que é negado de cara, mas o Capitão Walker não desiste. Os apátridas conseguem abrigos de simpatizantes e devem ter muita gente assim. Carly Morgenthau, a líder do grupo, recebe uma mensagem de um número privado que diz: "Você pegou o que era meu, vou encontrá-la e matá-la." Podemos suspeitar que isso que ela pegou seja o soro de super soldado. E quem é, deve ser a organização que quase pega eles no final do episódio, chamada de Mercador do Poder. Buck leva Sam para Baltimore, em Maryland, para conhecer Isaiah Bradley. Na rua, logo é reconhecido por um garoto que o chama de Falcão Negro, e Sam o questiona se é porque ele é negro e é um falcão. Na casa de Isaiah, Buck explica a Sam que ele foi um Capitão América assim como Steve, e que ele e Steve foram um dos que a Hydra mais temia. Porém, diferente do Steve, ele foi colocado numa prisão por 30 anos e ficaram fazendo testes nele e coletando seu sangue. O episódio não fala o porquê ele ficou tanto tempo preso, mas como o episódio estava muito focado em questões raciais, fica subentendido o porquê. A Zaya tem um neto que se chama Elijah Bradley. O rapaz nos quadrinhos nada mais é do que o patriota dos Jovens Vingadores. Em WandaVision, fomos apresentados a 2 membros dos Jovens Vingadores, que são Billy e Tommy, que são os filhos da Wanda. Sem contar que a série do Gavião Arqueiro teremos um foco em Kate Bishop, que substitui Barton como arqueiro, e também é um dos Jovens Vingadores nos quadrinhos. Vocês estão vendo o que as séries do CM vão fazer? Leiam a minha mente. Não vou dizer nada. Voltando, na tentativa de conversar com a Zaya, acabaram sendo expulsos da casa dele. Na rua, enquanto discutiam sobre o assunto, são parados por policiais e logo Sam é repreendido por estar incomodando o Buck. Isso até reconhecerem ele como Falcão e pedirem desculpas. Tá se ligando? Mas acaba sobrando para Buck, que faltou na terapia, e isso foi o bastante para ser levado preso. Isso acaba não demorando muito, pois o novo Capitão América usa de seus privilégios para soltar Buck. Claro, teve uma intenção por trás, né? Uma última sessão de terapia acontece e dessa vez Sam é arrastado junto e rola como se fosse uma terapia de casal. E termina com uma competição de quem não pisca. Só que nessa terapia, um ponto sobre Buck é revelado. Ele quer acreditar no legado do Capitão América, que deixou o escudo para Sam. E Sam, não aceitando, mostra que ele poderia estar errado sobre o Sam. E se estava errado sobre o Sam, poderia estar errado sobre ele também. No caso, em ele poder ser uma boa pessoa. Saindo, eles têm novamente um chamado do novo capitão. E na conversa, Sam recusa trabalhar junto com eles, mas dessa vez uma de uma abordagem mais diplomática, o que não agrada a John. E ele fala então para não se meterem no caminho dele. Opa, isso é frase de vilão. 2 caras de uma... No final, os apátridas que estavam carregando o avião são surpreendidos pelos Mercadores do Poder, organização que nos quadrinhos forneceu o soro de super soldado para John Walker ficar forte. O que os apátridas roubaram dele mesmo, hein? Tempo! Um dos integrantes do grupo fica para segurar eles e tem uma morte idiota. O cara derruba um poste e vai pra cima de um monte de cara armado. Era mais fácil esperar os caras saírem dos carros, se espalharem e partir pro X1 com um deles. Mas o resto do grupo consegue decolar e fugir. Sam e Buck decidem ir falar com Zemo, que está preso, para descobrir mais pistas, o que deve fazer ele fugir da prisão ou algo do tipo, e com isso ser o terceiro problema para a dupla. Assim acaba o segundo episódio, com muitas coisas acontecendo e personagens que podem ser muito importantes para o futuro. Continuem sempre ligados no canal e não percam nenhum detalhe da série. Para ficar mais fácil, se inscreva e ative o sininho, assim você sempre se informa quando tem vídeo novo. E também não deixe de curtir o vídeo para dar aquela força. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Fui!